Olá você, estamos de volta com mais um Cristal Cast e desta vez nós estamos recebendo a prefeita de Itapeva, Adriana Duque. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lima. A satisfação está aqui, prestar os esclarecimentos necessários. É um assunto polêmico que tem gerado a atenção da população de Itapeva, que é a contratação emergencial de uma empresa de zeladoria no valor de R$ 1.525.000, né? E é essa recente abertura da SEI, a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal. E a gente vai falar sobre esse assunto, conversar com a prefeita para saber quais são os números, né, o que realmente tem acontecido. Agradecemos por estar aqui com a gente, prestando esse esclarecimento para a população. Eu que agradeço. É sempre bom a gente poder dar a versão, né? Uhum. E a versão do que está acontecendo realmente. A CEI, eu creio que ela vem. Ocorre assim um movimento político na nossa cidade que as pessoas precisam compreender. Mas a SEI eu reputo como importante para a gente poder esclarecer qualquer tipo de dúvida. E realmente, 1.525.000 salta aos olhos, por isso que a gente está aqui para explicar. É isso aí. Prefeita, então, começando, qual foi o critério, né, qual foi o critério utilizado para a contratação emergencial da empresa responsável pelos serviços de zeladoria? Bom, cabe a gente começar lá no iniciozinho, né? Esse processo começou em 14 de fevereiro de 2025. Por quê? Porque tínhamos a necessidade de roçar a nossa cidade, né? Do corte dos matos, porque a gente se deparou com uma cidade bastante suja, no sentido que nós temos muitas áreas verdes, tanto praças, como nas próprias ruas, nos canteiros centrais, nos prédios públicos temos os jardins e muitas podas de árvores. A gente verificava que as áreas que temos árvores estavam muito densas e tinha essa necessidade. E com a chegada do advento de possível epidemia de dengue, houve também a necessidade dessa contratação emergencial. E contratação direta, no caso, ela é prevista na nova lei, que já não é tão nova, né, que já é de 2021, de licitações, no seu artigo 75, no inciso 8º. Então, a gente se viu amparado por essa a lei, que é a 14.133, para fazer essa contratação direta. Mas mesmo sendo uma contratação direta, ela tem um rito a seguir. Ela tem alguns passos que devem ser tomados. Aí você me perguntou dessa empresa. Como que é chamada uma empresa? As empresas são feitos chamamentos, no caso foram enviados e-mails, e 10 empresas receberam esses e-mails, só que somente 4 responderam. Então, nós tínhamos 4. E a gente precisa ter ali, no mínimo, de 3 para prosseguir o processo. Então, 4 responderam, sendo uma de Jundiaí, uma de Itaberá, uma de Campinas e uma de Rancharia. Todas elas no estado de São Paulo. Então, qual que é o critério? É o melhor valor realmente. Mas não só isso, tem todo um processo a ser seguido, né? E esse processo, quando a gente começou a executá-lo, ele tem algumas formalidades que são exigidas. E é importante a gente colocá-las para as pessoas entenderem que não sai da nossa cabeça. Ah, eu gosto do Lima, ele tem uma empresa de capinação, de roçada, de poda, então eu vou contratá-lo. Não. Então, é um processo que tem algumas formalidades. Então, a prefeitura teve que organizar um estudo técnico preliminar, uma análise de risco, tem um termo de referência e projetos básico e executivo. Dali, tem que ter uma estimativa de quanto pode e deve ser gasto aproximadamente, que é a estimativa de despesa. Também com os pareceres técnico e jurídico, a gente precisa ver se tem uma previsão de recursos para honrar esse contrato, caso ele seja assinado, porque também não adianta a gente falar que vai pagar e não ter lastro, não ter recurso para honrar esses compromissos. A habilitação da empresa contratada, né, porque ela tem que ter alguns documentos relacionados à empresa realmente, a razão da sua escolha, a justificativa do preço e a autorização pela autoridade competente, que no caso sou eu, a prefeita, lógico que com
o secretariado, a parte do financeiro, jurídico, e no caso da Secretaria de Administração Regional. E como chegamos a essa empresa, né? Por vezes as pessoas falam assim, nossa, essa empresa é lá de Rancharia, ela podia ser lá de Presidente Prudente, ela podia ser lá de Ubatuba, se ela apontasse o melhor valor dentre aqueles que chegaram para nós. O que cabe a gente esclarecer? 1.525.000 é um valor muito robusto. E o contrato, ele fala em 3 meses, prorrogável por mais 3 meses, ou igual período até que saia a licitação. Depois de alguns anos, a Prefeitura de Itapeva está conseguindo agora, nós estamos concluindo a fase de documentos e levantamentos de dados, vai sair uma licitação da roçada. E é o que a gente está querendo fazer em todas as frentes. No transporte urbano, no transporte escolar, todos os segmentos. Na iluminação de ornamental da nossa cidade, que é diferente da que a Electro agora está tendo que realizar. Então, essa licitação está por sair, está para ser publicada. E que, para nós, é um ganho tremendo, porque a gente entende que a licitação é sempre o melhor caminho. E a contratação direta, como foi o caso desse emergencial, ela também é prevista na lei, como a gente já falou. E ela foi muito necessária, Lima, porque Itapeva estava bastante prejudicada com relação à roçada, com muito mato alto, a gente anda pela rua e via que estava horrorosa a cidade, e ainda com risco de animais peçonhentos, de acúmulo de lixo nesses matos, de perigo à segurança das pessoas, realmente, que até bandidos podiam se esconder nesses matos, ou essas podas de árvores que não estavam sendo realizadas. Então, e por conta do advento da dengue, que estava ali gritando por acontecer uma epidemia que, graças a Deus, a gente conseguiu, com o competente trabalho do pessoal da saúde e também da administração regional, coordenar isso tudo para que a gente não tivesse uma epidemia na nossa cidade. Contanto que é bom a gente também aproveitar o espaço e falar para a comunidade que a gente não pode baixar a guarda. Itapeva pode sim vir a entrar numa epidemia de dengue, agora não mais pela questão da roçada, porque a gente entrou num patamar de controle, mas pelas atitudes individuais realmente de cada família na sua casa, no seu quintal, que precisa estar atento e auxiliar também nessa prevenção. Então, esse montante de 525.000 são para 3 meses? Não. Como então, como é que o contrato funciona? fala isso. 3 meses, prorrogável por mais 3, ou enquanto a licitação não tiver concluída. Porque a licitação, quando a gente publica, ela tem outros trâmites burocráticos que tem que acontecer. Às vezes, a gente publicando, creio que no máximo em 10 dias ela já estará publicada, a gente pode ter aí uns 2, 3 meses até que ela esteja batido o martelo. Entendeu? Quem realmente vai executar o trabalho. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade. Às vezes, a gente não sabe. Pode ter uma interferência jurídica de alguma parte que se sentiu lesada na licitação para interferir no processo. Então, a gente entende que, às vezes, pode ter algum obstáculo no desenrolar dessa licitação. Então, não quer dizer que vamos gastar 1.525.000. Esse montante, ele seria previsto num tanto de 1 ano até. Mas, pelos números que nós temos hoje, do que está sendo pago, porque a gente tem que ter parcimônia, muito cuidado com a conta pública, mesmo porque a gente está administrando algumas dívidas advindas do governo anterior, que estamos honrando todas elas, então a gente precisa ter muita cautela enquanto a gente está empenhando por mês. O que quer dizer o empenho? Eu falo assim, olha, eu vou poder gastar isso aqui esse mês. E a empresa que tem todo um cronograma de serviços, depois o nosso pessoal da prefeitura vai fazer a fiscalização para ver se bate o que eles estão apresentando. Opa, estava alto o mato aqui. Hoje fizeram esses tantos metros quadrados. Tem registro fotográfico. Então, todas essas planilhas estão sendo preenchidas e as metragens estão sendo pagas e as podas das árvores daquelas que realmente estão sendo executadas. Então, é um valor de nota fiscal que a gente tem pago de quando começou até agora, que está mais ou menos 2 meses e meio, muito saudável,
Porque não vai chegar a esse valor, jamais, porque também nem temos perna para isso. Até hoje tem uma noção Já de temos quanto sim, está temos sendo o sim. valor gasto? Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu trouxe aqui anotadinho. São cerca de Nós 2 paga- meses? Então, a gente, na medida em que vão sendo executados os Uhum. trabalhos, a gente vai empenhando os valores. No começo, óbvio, teve um trabalho muito mais pesado, porque a cidade estava bem prejudicada com relação, principalmente ao mato, né? Uhum. Todos os lugares. Hoje a gente já olha e já tem já tem aquele alívio realmente, porque a cidade está entrando nos eixos do jeito que a gente previa e do jeito que tem que acontecer. A gente tem, até hoje, um montante de perto de R$300 mil pagos, 330 mil reais pagos até agora, Uhum. com 2 meses e meio de trabalho. Então, se você for fazer as contas, não é 1.500.000 em 3 meses. Tá certo que o contrato está escrito dessa forma, mas a gente precisa ver a continuação. Prorrogável por mais 3 meses ou igual período até que a licitação se desenrole. E é importante a gente dizer que quando a licitação tiver ok, né, a licitação saiu, a gente tem o poder, dentro desse contrato que foi firmado com essa empresa, de automaticamente encerrar. Encerra. Porque a licitação vai começar a transcorrer, entendeu? Então, a gente não vai chegar, creio eu, nem a metade desse montante. É que vai depender do tempo, realmente, da execução do processo da licitação. Que não tem uma previsão de quantos meses. A gente crê que em 10 dias ela sendo publicada. Uhum. Aí as pessoas interessadas, porque a licitação ela é um outro tipo de procedimento, né? Porque o emergencial, tudo que é emergencial é igual na sua casa, né? Se quebrar uma telha e você for numa casa de material de construção, você vai fazer uns 3 orçamentos e vai pegar o mais rapidinho ali, o mais importante, porque você precisa tampar o telhado da sua casa. Agora, se você vai fazer uma reforma na sua casa, o que você vai fazer? Você vai pesquisar muito mais, você vai colocar outros critérios, você vai poder, de repente, pegar um empréstimo do banco para fazer com mais calma e não naquela emergência. Então, da mesma forma, aqui. Então, a licitação, a tendência é dela ser muito mais positiva, óbvio, para a cidade. Bom, a gente vai falar sobre a estrutura da empresa contratada. Muitos munícipes têm curiosidade, né, sobre a estrutura da empresa. Muito tem se falado, inclusive. Confirma-se, prefeita, que a sede da empresa funciona em uma residência comum. Esse aspecto foi verificado antes da assinatura do contrato? Então, essa empresa, ela é de rancharia. Como eu falei, ela poderia ser de qualquer lugar. Uhum. E ela tem a sua sede lá. E aqui em Itapeva, eles contrataram pessoas de Itapeva. Né? Porque não teria cabimento eles trazerem pessoas lá de longe, porque eles iam ter que pagar alojamento, transporte desses funcionários para cá. Então, eles contrataram pessoas daqui. Essas pessoas daqui estão regularmente cadastradas no governo, né? Tá tudo certinho, essa parte de contratação de pessoal, de trabalho, e todos os documentos necessários que a legislação exige para uma empresa ser contratada foram apresentados. Então, é uma empresa que tem a sua iniciação ali em 2021, é uma empresa idônea, porque nada do que foi apresentado fala ao contrário disso, mesmo porque eles têm todos os documentos, né? Aqui em Itapeva eles têm uma sede, que eles locaram um espaço, enfim, que certamente, né, pessoas falam assim, mas a casa fica fechada. Essa casa, eu entendo que ela deve ser mantida para quê? Para guardar todas as ferramentas, porque tudo isso é importante a gente colocar também, que no contrato é de responsabilidade dessa empresa. Então, se eles vão trazer um caminhão para recolha de todo o material que foi podado, que foi roçado, eles vão ter que ter um caminhão para isso. Se eles vão trazer ferramentas pesadas, motosserras, enxadas, cortadores de grama, caminhõezinhos, enfim, tudo isso daí é por conta deles. Então, todos esses materiais ficam alocados nesse espaço e que certamente se um cidadão, se eu ou você, se a gente passar lá na frente durante o dia, certamente estará fechado,
porque ali eu entendo que é o local deles realmente terem como uma sede para organização do trabalho deles mesmo. Uma questão que nos foi passada, a senhora poderia compartilhar quem foi o responsável por autorizar e assinar o contrato? Então, os contratos são assinados pelo secretário da pasta, que no Uhum. caso é o Eduardo Silva, é o Bolacha, né, que a gente conhece, que roda a cidade inteira, o dia inteiro, ouvindo os munícipes, tendo ali a sua relação de prioridades, porque tem lugares que por vezes a gente encontra em pior condição do que outros. E eu, que sou a prefeita, né? Então, óbvio que a gente não assina simplesmente, e o dono da empresa que está trabalhando para a prefeitura nesse momento. Só que a gente não assina nada sem todas as ressalvas, todos os cuidados, né? Que no caso aí a gente tem os pareceres jurídicos e técnicos, toda a documentação apresentada pela empresa, todas as previsões do que a prefeitura pretende contratar, né? Isso já está no contrato. Então, esse contrato, ele é importante porque é ali que vão ser colocadas as regras do jogo. De que forma que a gente vai pagar, com que Palavra difícil. de quanto em quanto tempo a gente vai pagar essa conta, Aham. né? E também as obrigações da empresa. Porque esses registros fotográficos, para nós, são muito importantes. Até agora na SEI, a gente vai poder, porque isso a gente começou desde o primeiro dia do trabalho deles. Então, agora a gente vai poder expor tudo isso. E eu sei também, Lima, é importante a gente fazer uma ressalva para a prefeitura. A gente sabe que teve a votação lá na Câmara, ok, mas para a prefeitura ainda não fomos notificados sobre a instauração da SEI. Ainda não É um procedimento, creio que burocrático, que logo já chega para nós, mas me parece que no escopo, ali do que se trata a SEI, também serão apurados trabalhos da antiga gestão com relação à roçada, e eu acho também isso muito positivo, porque a gente vai poder comparar o que estava sendo feito, o que está agora na nossa gestão sendo feita, os valores que eram praticados antes, os valores que estão sendo praticados agora. Então, eu acho que a conversa ela fica muito rasa, ela fica muito superficial, na medida que a gente bate assim, nossa, 1.525.000 reais, que absurdo. Mas a gente precisa compreender que esse valor não será gasto. Essa era uma previsibilidade, que não chegaremos a esse valor, mesmo porque a gente vai ter uma licitação rolando, com a graça de Deus, logo, logo. Bom, e a gente continua falando com relação a relatos, alguns questionamentos. Eu acredito que a prefeita já deve ter respondido aqui para a gente, mas aqui tem uma questão que diz o seguinte: a empresa não tem mantido um funcionamento regular. A respeito disso, existe alguma justificativa formal para que a empresa esteja frequentemente com as portas fechadas, mesmo com um contrato de valor elevado em vigor? Então, eu creio que essa é uma fala que não pode prosperar, porque a empresa estar fechada, para mim, é ótimo. Eu quero que a empresa esteja na rua trabalhando, roçando, cortando, recolhendo também todo esse material, né? E fazendo o descarte adequado. Eu quero que ela esteja na rua. A empresa, nós não temos nenhuma notícia de que não esteja trabalhando. É o que se põe no momento. Ele ganha por metro quadrado e por podas regulares que a gente está fiscalizando e constatando esse trabalho. Se a empresa não trabalhar, ela não ganha. Né? Então, não tem como a gente dizer que a empresa não está trabalhando, porque senão seria ridículo até da parte deles, né? Seria burro da parte da empresa a empresa não trabalhar, porque eles não recebem por dia trabalhado, eles recebem por produção. Então, e essa produção, ela se dá através de um planejamento e de um cronograma feito pela secretaria. Foram 4 empresas, isso que apresentaram orçamento, isso, né? Isso. E aí a questão foi o mais em conta. Foi. Teve uma, Lima, para você ter ideia. E assim, gente, a empresa apresenta o orçamento que quiser. É da empresa, né? Então, teve uma, para você ter ideia, apresentou um orçamento na casa de 4 milhões de reais. Então, esse me saltou muito aos olhos. Eu falei, meu Deus, que loucura se a gente tivesse que contratar uma empresa nesse nível, né? E nem estou dizendo que não seria uma boa empresa, mas não dá para o nosso bolso agora. Então, aqui, melhor apresentou o valor foi essa.
né? A proposta que a prefeitura tinha feito num primeiro momento, né, daquele planejamento, era na casa do 1 milhão. E a melhor empresa dentre todas que se mostraram foi essa de 1.525. Mas lembrando, esse valor não chegará a esse pagamento, porque muito antes, muito antes de chegar a esse valor, a licitação já estará transcorrendo. E a gente tem uma previsibilidade mensal de empenho de quanto que a gente pode fazer. Por exemplo, jamais a gente vai empenhar 300 mil reais num mês. Não tem condições, gente. Não tem. A cidade, a prefeitura, o nosso caixa não tem condições de arcar com isso. A gente precisa honrar o pagamento. Né? E se eu estou honrando o pagamento de gestão anterior, quem dirá a nossa gestão? A gente tem que andar direitinho para não furar e não tornar a nossa cidade inadimplente. Isso não pode acontecer. Muito bem, a gente agradece. E falando agora sobre a SEI, né? Com que olhos a prefeita vê essa instalação da SEI, a importância dela? Porque, na verdade, ela demonstra para a sociedade o que realmente está acontecendo. É importante também para a prefeitura, né? Sim, é importante, Para Lima. que... Eu vou dizer para você, assim, com muita sinceridade. Quando eu soube que aconteceu uma SEI, no primeiro momento eu fiquei bastante aborrecida, Uhum. sabe? Porque, assim, a gente está trabalhando demais, demais. Né? As pessoas têm percebido o empenho. Às vezes, o cidadão tem uma ânsia, uma vontade de querer que resolva tudo de uma só vez. E a gente entende, mas não é possível. Mesmo porque nós temos muitas responsabilidades com os valores que são gastos na nossa cidade. E não é só no pavimento, só no buraco da rua ou só na roçada. São muitos. É na saúde, é na educação, é na assistência social, é na zona rural, com as nossas estradas, no meio ambiente. Hoje mesmo a gente está com o castramóvel na cidade, nós estamos executando 200 castrações de gatos e cachorros. Amanhã teremos mais 200. Até o final do ano, a nossa previsão é de chegar a mais de 1.000. Então, são muitas as frentes que nós temos que atuar. Então, às vezes, as pessoas não compreendem, né? Tem aquela vontade, mas não aconteceu aqui na minha casa. O lixo é um grande problema. Nós tínhamos, há alguns anos, 6 caminhões de lixo rodando na cidade. Hoje nós temos só 3, sendo que 2 deles são locados. Então, assim, isso é muito preocupante. E a gente, através de um planejamento, de uma pesquisa junto aos bancos públicos, que são aqueles que ofertam bons valores para o município adquirir bens, né, com juros mais baixos, né? E a gente apresentou para a Câmara um Finisa, que é um financiamento para pegar um valor robusto de um banco para a gente poder comprar grandes máquinas. Quais seriam? Reta escavadeira, motoniveladora, caminhões de lixo, ambulâncias, vans, carros da saúde, da assistência social, do esporte, para a gente poder renovar a nossa frota. Então, por vezes, as pessoas não compreendem a demora um pouco por conta da situação que nós encontramos. A prefeitura, mas não estou reclamando, porque a gente está trabalhando para melhorar isso. E, num primeiro momento, quando falaram da abertura da SEI, eu fiquei muito chateada, eu como pessoa, porque a gente está se empenhando tanto para fazer da melhor maneira possível, com a maior lisura possível, dentro da legalidade, tudo, tomando cuidado com todos os detalhes, fazendo a fiscalização que tem que ser feita. Mas aí, num outro momento, eu compreendi que eles querem explicações, muito embora a prefeitura esteja totalmente aberta. Em nenhum momento a prefeitura esteve fechada para prestar qualquer tipo de esclarecimento, seja lá no Paço Municipal ou seja lá na Câmara. Né? Então, hoje eu vejo como muito positiva, mesmo porque nós estamos tranquilos. Né? Até fiz um videozinho esse final de semana com os nossos secretários para mostrar para a comunidade que a gente... Agora eu quero que a SEI aconteça, né? Porque a gente vai poder mostrar a excelência do trabalho que a gente está fazendo. E o contrato emergencial, essa contratação direta, ela pode não ser a ideal, mas era a ferramenta que tínhamos para esse momento, enquanto a licitação não acontece. E eu creio que quando a licitação acontecer, ela vai ser muito boa, porque nós teremos uma tranquilidade jurídica e de orçamento para 1 ano, né? Para trabalhar.
para ninguém falar assim, nossa, mas por que que fez assim? Mas por que que fez assado? Tá aqui, ó. Da mesma forma essa contratação, podem ter os questionamentos e nós estamos totalmente abertos a esclarecer. Então, todos os documentos, eles estão disponíveis, eles serão encaminhados na medida em que a Câmara for pedido e da mesma forma, os documentos da antiga gestão, porque estão no nosso poder, né? Estão no nosso poder. Então, nós lá dentro já temos esse comparativo. E aí a gente vai poder trazer a público para que a Câmara analise os números que eram praticados, os números que estão sendo praticados e logo mais com a licitação pronta, os números que serão praticados, né? Então, eu acho que assim, o que é mais importante é a gente enxergar o que está sendo feito, né? Enxergar realmente. Quando eu falei do Finisa, desse empréstimo que a gente quer contratar para comprar as grandes máquinas, também ali está embutida a possibilidade da gente ter um valor para ajudar na infraestrutura da cidade, para melhorar o asfalto, o pavimento, que a gente encontrou também bastante depreciado em Itapeva. Então, a gente está nesse aguardo da Câmara realmente fazer a análise. É um financiamento bastante saudável, esse valor a gente vai poder pagar em até 10 anos. A gente, que eu digo, eu hoje como prefeita, se Deus permitir e for da vontade dele, eu como, de novo, prefeita daqui a um tempo, e o próximo gestor ainda mais ali à frente. Da mesma forma que hoje eu, como prefeita, pago financiamento da época que o Comeron foi prefeito, da época que o Cavani foi prefeito, e isso é natural. Vários municípios do estado, do Brasil, contratam esse tipo de financiamento. Itapeva não seria diferente. Para você ter ideia, e eu teria 1 ano de carência. O que quer dizer isso? Se o valor sair em agosto, para a gente adquirir essas máquinas, somente em agosto do ano que vem a gente começa a pagar. E dali para frente, 10 anos. Então, é saudável, porque a gente tem um fôlego para respirar, para executar as coisas que a gente está precisando na cidade, porque o cofre está muito apertado mesmo, né? Para dar aquela valorização para os funcionários públicos que a gente quer dar, sim. Mas hoje eu me sinto atada, porque nós temos uma responsabilidade muito grande de folha de pagamento que nós precisamos honrar. Então, a gente não pode dar um passo maior que a perna, porque a responsabilidade é enorme. E eu adoro responsabilidade, Lima, porque eu não entrei na prefeitura para brincar. A gente entrou para trabalhar com a nossa equipe. Então, hoje, você me perguntando o que eu acho da SEI, eu acho ela importante para a gente poder esclarecer, tá? Não tenho mais aborrecimento com relação a ela. Eu creio que a gente vai poder trazer todos os dados, não só para os vereadores, mas para toda a comunidade. E é isso. Eu fico grata de estar aqui, de poder me expor, eu não rebato rede social, porque eu acho que essa troca, nós estamos ali disponíveis para os esclarecimentos. Então, quando eu vejo assim uma reportagem maldosa ou uma fala incorreta, eu não posso dar crédito, porque a gente tem tanto para fazer pela nossa cidade e a gente precisa seguir em frente, trabalhando e realizando tudo que a gente almeja há tanto tempo e que Deus agora está abençoando para a gente poder transformar Itapeva realmente. Obrigada, viu, Lima? Obrigado, Grupo Cristal, e estamos sempre à disposição. Tá certo. Prefeito, eu gostaria de saber como é que está a questão de recursos vindos do governo federal, estadual. Tem tido um aporte por parte dos governos superiores ou não? Então, naturalmente, o município ele recebe muitas verbas da educação, da saúde, da assistência social, de todos, de todas as pastas. Uhum. Mas Itapeva, quando nós entramos na gestão, estava com, digamos assim, com nome sujo. Estava com o nome no Cadim, que é um tipo de malha fina que o nosso município foi pego numa questão de Receita Federal. Por uma inconsistência dessa questão que agora a gente está fazendo a proposta, né, de alterar a data do pagamento dos funcionários públicos. Eu sei que tem muitas pessoas que se aborreceram, e é natural, porque causa um desconforto, porque você já tinha ali algumas obrigações financeiras previstas para aquela data, mas eu ainda vou explicar mais à frente, se o Grupo Cristal quiser, a gente vem explanar a respeito,
Mas por conta desse problemaço que Itapeva teve de estar com o nome no Cadim, por conta dessa condição do dia 30 o pagamento, anteriormente não tinha. Há alguns anos isso não acontecia, mas agora acontece. É um novo registro informatizado que a gente precisa prestar à Receita Federal. E quando o pagamento se dá no dia 30, corre o grande risco de ter erro, como aconteceu, não na nossa gestão, veio do ano passado para cá, mas agora a gente conseguiu organizar através de um mandado de segurança, porque se a gente ficasse com o nome sujo, digamos assim, nós estaríamos impedidos de receber convênios federais, convênios estaduais, emendas parlamentares, que a gente vê tantos deputados estaduais, federais, senadores mandando verbas para Itapeva e a gente não poderia receber, sequer receber, se a gente estivesse naquela condição. Então, você fala das verbas advindas, elas têm vindo, nós temos ainda algumas promessas de emendas parlamentares, que são dos deputados, a gente já tem algumas em condição de protocolo digital e a gente fica olhando a conta, né? A gente fica olhando quando vai cair, quando não vai cair, para que a gente possa efetivamente usar naquele destino que veio aquela verba. E assim, a gente tem muitos deputados que têm carinho pela nossa cidade e a gente agradece demais a cada um deles e delas. E na medida em que esses valores vierem, nós vamos anunciar realmente. A gente tem feito vídeos, né? A gente compartilha imagens, mas quando aquela promessa que foi feita efetivamente cair na conta do município, nós vamos dar notícia com transparência, com tranquilidade, para que toda a comunidade veja onde esse dinheiro está sendo aplicado e a gente vê a benfeitoria que está sendo realizada, seja em qual pasta for, em qual setor for, porque para nós é muito importante, sim, que essas verbas venham. Elas são cruciais ali para a gente fazer aquela diferença naquele setor. Então, nós estamos aptos, Itapeva está apta a receber e esses valores estão vindo. Os dos governos federal e estadual, eles têm caído regularmente. E quando não caem, a gente vai atrás. Nós tivemos recentemente uma demanda muito importante com o governador Tarcísio, que é da Ponte da Barra, né, que atende ali o setor da área lá do bairro das Pedras. É uma ponte muito robusta, é uma ponte no valor de 3 milhões de reais, e nós estávamos com pagamento de 1 milhão e pouquinho, esperando para cair na conta. E a gente tinha o problema com a empresa que estava lá, porque ela queria receber. Então, estava ali aquele problema de cair na conta realmente esse valor, e nós fizemos um esforço junto ao governo do estado, e esse valor veio regularmente, porque a gente tem que entender que são muitos municípios. A gente entende, mas a gente precisa brigar por Itapeva, né? Então, houve todo um esforço, até o governador esteve aqui recentemente, né? Falou dessa ponte, porque ela é orçada num total de 3 milhões de reais. Então, uma ponte bem cara, mas ela vai atender um escoamento de produção agrícola muito pesado, de caminhões muito pesados, mas especialmente ela vai servir também para toda aquela comunidade que mora no entorno, que transita, que vai para a escola, que vem para o trabalho. Então, isso é muito importante. É uma grande conquista para Itapeva, realmente. Prefeita, a gente agradece mais uma vez, então, Lima, falando sobre a SEI, sobre toda essa questão. Os microfones do Grupo Cristal de Comunicação sempre à disposição da prefeita para esclarecimentos, para estar aqui com a gente, Deus sempre levando abençoe informação a todos para o e que a gente tenha, assim, dias muito produtivos à frente e transformando a cidade do jeito que a gente deseja. Obrigada, Lima. Agradecemos. Cristalcast vai ficando por aqui. A gente agradece você pela audiência e até uma próxima edição. Até lá.